Olá, estudantes, tudo bem? Voltamos para a nossa semana 5, certo? Nessa semana, nós iremos tratar de tempo, custo e prazos realistas. Bom, vamos em frente. O planejamento do projeto inclui o quê? A definição das atividades e recursos necessários para sua aplicação, sua realização. Eu tenho que planejar essas atividades, eu tenho que planejar quanto recurso eu tenho para que o projeto chegue até o seu final, ok? Para isso, eu preciso fazer aquela divisão que a gente já viu do projeto, né? A EAP, Estrutura Analítica do Projeto, e começar a colocar custo em cada fase, né? Colocar quanto vai custar cada parte, cada atividade. Imagine começar um projeto e ter que parar por falta de dinheiro, ou por falta de algum recurso. Não é só o dinheiro, né? Nós temos recursos tecnológicos, temos materiais, temos recursos humanos, que eu não gosto nem da nomenclatura, mas também é um recurso, né? Enfim, temos uma infinidade de recursos dentro da empresa, uma infinidade de recursos que vamos tratar dentro da administração de projetos. O projeto não pode parar no meio do caminho. Assim, é necessário fazer o planejamento ideal ou realista do que se vai gastar. Lembrando que essa questão do planejamento de custo, ela não pode ser muito enxuta. Não digo aqui para que deixe dinheiro sobrando, não é isso. Só que o custo de um projeto, ele tem que ter uma certa flexibilidade. Por que essa flexibilidade? Porque pode acontecer de, por exemplo, um fornecedor atrasar. Se o fornecedor atrasou, você vai ter que pagar mais tempo de mão de obra. Então, o fato de uma ocorrência externa à sua empresa, uma ocorrência que não diz a respeito à sua empresa, ter ocorrido, uma falha do fornecedor, vai acarretar numa falha do projeto. Eu vou estender um pouco mais a previsão desse projeto. Se eu estou trabalhando mais tempo com as pessoas, elas vão ter que receber, certo? Olha aí. Aí está um problema, chegamos aqui num problema muito grande, né? Temos que pagar essas pessoas algo que não estava planejado. Então, a questão do custo, ela tem que ser enxuta sim, porém com certa flexibilidade. O projeto não deve estar com dinheiro certinho, contadinho ali, não. Por causa dos imprevistos. Eles vão acontecer, certo? Inevitavelmente. Então, a definição das atividades está diretamente ligada a prazo, enquanto a definição de recursos nos ajuda a planejar os custos. Ou seja, quando eu vou planejar as minhas atividades, eu estou relacionando a prazo, a cronograma. Estou dividindo as minhas atividades em uma linha de tempo, certo? E os recursos estão relacionados ao custo. Vou precisar de comprar mais material para essas atividades, né, contratar mais pessoas ou contratar menos pessoas. Aí a gente tem a definição de cronograma e custo. Aqui cabe uma citação de Maximiano. Em todos os momentos, especialmente nas passagens de uma fase para outra do ciclo de vida, é preciso rever as definições de prazo e custo e replanejar as atividades à frente. Ou seja, quando a gente passa de uma fase para outra do ciclo de vida, é preciso parar e planejar o que foi gasto, né? Rever o que foi gasto e planejar o que vai ser gasto na próxima fase. É isso que Maximiano quis dizer. Esse planejamento, ele não é feito só na hora que começa o projeto. Não, muito pelo contrário. Ele é feito ali, mas também ele é feito no decorrer das atividades. O planejamento e a execução, elas caminham juntas, certo? Então, planejo o projeto como um todo, mas depois também tem que planejar no decorrer das suas atividades, no decorrer das suas fases. Como vai ser essa fase, a próxima fase? Quais são os custos que eu vou gastar? Quem são as pessoas envolvidas? Quem são os responsáveis por essas atividades? Vamos falar do cronograma. Definindo as atividades do projeto, né? A definição das atividades do projeto trata daquela lista que a gente já falou, das atividades que devem ser desempenhadas no projeto. Por que eu preciso fazer essa lista, afinal de contas? Por que essa lista é tão falada? Por que precisa ser feito com tantos detalhes? Certo? Porque ela é a principal ferramenta para a montagem do cronograma. Como eu vou montar um cronograma sem saber o que vai ser feito? Certo?
Então, eu preciso montar ou destrinchar essas atividades no recorrer de uma linha de tempo. Esse destrinchamento de atividades numa linha de tempo, a gente chama de cronograma. Ou seja, quanto tempo eu vou demorar para que cada parte do meu projeto ou cada parte do meu escopo esteja pronta. Quando eu consigo detalhar isso, quando eu consigo detalhar essas atividades e esse tempo gasto para cada uma delas, eu consigo montar o tal do cronograma, que é fundamental para a administração de projetos e também para a análise de custo. O cronograma é essencial porque ele nos ajuda a verificar se a atividade está no caminho certo, está tudo correndo de acordo com o planejado, né? Então vamos ver do que trata isso, né? A organização dessa lista, dessas atividades, é a primeira parte do planejamento. Então, o que contém nessa lista de atividades? Estrutura analítica de projeto, né? Divisão das etapas, ciclo de vida, o ciclo de vida do projeto e os relatórios dos projetos. Estrutura analítica a gente já viu, né? Dividir o projeto em várias etapas, em várias funções. Ajuda a entender o produto a ser entregue e o planejamento dessas atividades. Ciclo de vida também já vimos, né? A divisão do projeto em fases, para ficar mais administrável, para ficar mais fácil de ser entendido o que deve ser feito. Só um rápido lembrete, né? Nós já vimos nas aulas anteriores o que é o ciclo de vida, mas ele tem basicamente 4 fases, né? A descoberta da ideia ou visão do produto, projeto, desenho do produto, ou protótipo, né? O desenvolvimento e elaboração do produto e a entrega e apresentação do produto ao cliente. São as principais fases de um projeto. Vimos também que não é regra, não é receita de bolo, certo? Vai depender do projeto, vai depender de quem está administrando. Você pode fazer um projeto com 5, 6 ciclos de vida, um projeto com 3, com 2, depende do projeto, certo? Não tem como a gente estipular. Normalmente trabalha com 4. Normalmente. E o relatório de projetos, que é a experiência que nós tivemos desse projeto, né? A experiência de outros projetos que podem nos ajudar a montar um cronograma, né? A gente já sabe quanto tempo se gasta em certa atividade, porque já tem experiência em outros projetos. E isso foi relatado em um relatório do projeto. Então, conseguimos medir mais ou menos o tempo das atividades. Professor, mas se for o caso de um projeto novo, a gente nunca fez um projeto assim, como nós vamos medir o tempo? Vocês deverão mensurar o tempo. Deverão mensurar. Como eu faço isso? Através de especialista. A pessoa que vai executar as atividades, ela vai te dar uma noção mais adequada de quanto tempo vai ser, de quanto tempo a pessoa que vai realizar a atividade vai te dar uma noção mais adequada de quanto tempo você vai gastar em cada atividade, certo? Devemos lembrar também de situações imprevistas, exigência do cliente, né? Pode acontecer do cliente também no meio do projeto, não é bem isso que eu queria, eu gostaria de melhorar isso, melhorar aquilo. Tudo bem, você pode acontecer, mas você vai esclarecer para ele, então vamos aumentar o nosso cronograma, vamos aumentar o nosso tempo. Aumentou o tempo, aumentou o custo, certo? Vai ter que repassar o custo a ele. As despesas que não foram orçadas, em alguns casos, são experiências de relatórios anteriores, né? Isso você deve usar para a montagem do seu cronograma. Sequência das atividades, né? As sequências das atividades são atividades que devem seguir certa sequência para serem elaboradas, né? Após a preparação dessa estrutura analítica, a gente começa a colocar as atividades em ordem, de como elas devem acontecer, de como elas devem ser feitas, né? Então, veja bem, após a separação da estrutura analítica, deve-se elaborar a sequência de realização das atividades. Os fatores que influenciam a sequência de atividades são lógica, decisão e condicionantes externos. Lógica. A sequência deve seguir uma certa ordem, uma certa lógica para que elas sejam feitas, certo? Decisão. Vai ser a decisão do gerente, do gestor do projeto, de quando começar uma
atividade ou não. E condicionantes externos, fatores que podem influenciar positiva ou negativamente seu projeto. E a tabela de diagrama de pendências, né? Trata-se de um gráfico que ajuda a visualizar, a entender a sequência das atividades e suas ligações. Qual atividade está amarrada à outra. A gente costumamos fazer um cronograma, um fluxograma dessa sequência de atividades. Elas que vão ajudar a montar o cronograma. Aqui um exemplo de sequência de atividades, o diagrama de pendências, certo? Tem o início. Temos a atividade A e a atividade B. A atividade B só pode acontecer depois que a atividade A já tiver começado. Ao mesmo tempo, temos a atividade D, a atividade E e a atividade F. A atividade F só pode acontecer depois que a E já tiver acontecida, que, por sua vez, só acontece após a D já ter ocorrido. Porém, a atividade A e D podem começar juntas. Elas podem ter o início junto. Passou para a atividade B e a atividade E, olha só, a atividade C vai começar exatamente quando a atividade B começa também. Não tem nenhuma atividade antes dela. Porém, ela só vai poder ter o start quando chegar nessa fase de lógica ou nessa fase de pendência. Primeiro inicia, tem a atividade A, atividade D, depois atividade C, B e E, depois atividade F, e aí sim a gente termina as atividades do nosso escopo. A gente entrega o escopo, certo? Por que é feito esse diagrama de pendência? Para a gente ver exatamente qual atividade está relacionada à outra. Qual deve começar junta, qual tem que começar depois. É justamente para a gente colocar ordem no que vai ser feito nesse nosso projeto. Desenhando o cronograma, né? O cronograma é um gráfico que mostra a distribuição dessas atividades na linha do tempo. A base do cronograma é a duração dessas atividades, quanto tempo ela vai demorar, quanto tempo se pretende fazer uma atividade. Aí o que a gente já falou, né? Depende de quê? Lógica, decisão, condicionantes externos, serviços e produtos de terceiros, quantidade de recursos previstos, tudo isso influencia para a montagem do nosso cronograma. A gente tem que também fazer uma pausa aqui para poder lembrar que o cronograma, assim como o recurso, ele não pode ser muito enxuto. A gente não pode trabalhar com um cronograma muito preciso. Por que eu estou dizendo isso? Porque podem acontecer imprevistos, né? O fornecedor pode atrasar. Pode cair uma tempestade e quebrar algo do projeto. Tem fatores externos, naturais, né? Um funcionário seu pode ficar doente. E era um funcionário um funcionário seu pode ficar doente, um funcionário muito importante desse projeto, certo? Então, temos alguns condicionantes internos e externos que podem atrapalhar nessa questão do cronograma. Quando eu faço um cronograma muito enxuto, isso dificulta, podemos ter esses dificultadores, certo? Que vão atrapalhar a entrega e o nosso prazo. O cronograma tem que ter uma flexibilidade. Nunca faço ele muito enxuto. Aqui um exemplo de um cronograma, né? A primeira etapa, a segunda, a terceira, aqui no decorrer de como ela vai acontecendo. Podemos trocar etapas pelas tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ou o próprio nome da tarefa tal, fazer isso, isso e isso. Quando deve ser feito, quem vai fazer, certo? Aqui um outro exemplo, com as atividades, aqui já tem, olha, a organização das atividades. E de acordo com como as atividades vão acontecendo, eu vou colocando data para elas. E vamos encerrar aqui nossa quinta semana. O que nós vimos nessa semana? O que é o cronograma? Né? Uma sequência de atividades que nós vamos colocar uma linha de tempo, aí uma estimativa de tempo para cada atividade, para que possamos dar um prazo para o nosso cliente, um prazo para o encerramento do nosso projeto. Tabela de diagrama de precedência, que é uma tabela das atividades que vão acontecer nesse projeto. E
vimos como desenhar um cronograma, como colocar as atividades em sua linha de tempo. Não deixem de ler o caderno pedagógico, não deixem de fazer as atividades da plataforma também, né? As atividades da plataforma contam presença e pontuação, não deixem de fazer. Um abraço, até a próxima semana.